Seu nome completo, Luiz Cláudio? Luiz Cláudio de Souza. Luiz Cláudio, você tem alguma relação de parentesco com o réu Mateus? Não. Você promete falar a verdade, seu Luiz? Com certeza. Você está obrigado a falar a verdade. Se você não falar a verdade, você vai responder um processo pós-crime. Com certeza. Deu o promotor, depois a defesa vai te fazer umas perguntas. Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Constam aqui na denúncia que entre os meses de janeiro e fevereiro, o réu José Carlos Mateus teria exigido ali uma vantagem indevida do então prefeito municipal Luiz Alberto Vicente, tá? Consistente na entrega de uma quantia de R$ 1.500, a pretexto dele não divulgar no blog que ele administra, o blog Revelia, matérias e críticas contra a administração do então prefeito Luiz. O senhor lembra desses fatos? O senhor como chegou a conversar com o réu? Eu era muito amigo do Mateus, né? Ele ficou inimigo meu a partir do momento que eu dei meu depoimento. Sou muito amigo do Luiz Alberto, de muitos anos, né, de hoje. E a gente tinha uma amizade muito, né, de amigo mesmo, irmão, assim, eu com ele, eu com o Luiz. E assim, houve uma conversa de nós dois de um possível acerto para que o Mateus não divulgasse nada que denegrisse a imagem do Luiz, né? Realmente foi feito um valor de R$ 1.500. No começo o Mateus pediu 3.000, daí o Luiz falou que pagava R$ 1.500 e os dois se acertou. E o Luiz pegou e depois de um certo tempo o Mateus ficou me ligando, me cobrando esses 1.500, porque eu falei pro Luiz e o Luiz falou que ia me dar o dinheiro para me passar para ele. E aí é o seguinte, a partir desse tempo o Mateus ficou me cobrando eu não tinha, até porque não tinha mais nada a ver com o caso, porque daí eu falei até pro Mateus, já que você acertou com o Luiz, que vá até o Luiz e liga para ele e acerte com ele, né? Já tá tudo acertado mesmo. E o Mateus pegou o telefone, ficou ligando pro Luiz, o Luiz falou: Luiz, você tem R$ 1.000 para dar pro Mateus? Eu falei: Luiz, eu não tenho, eu tenho R$ 500. Ele falou: não, eu tô em Curitiba, você dá os R$ 500 pro Mateus, a hora que eu chegar aí eu te dou. Eu falei: beleza, tudo bem. Dei os R$ 500 pro Mateus. A passar de um tempo, né, o Mateus veio me cobrar os outros R$ 1.000. E eu não falei para ele que eu não tinha nada a ver, para ele ligar para o Luiz, como os dois já tinham se tornado amigos, vai lá e cobra do Luiz. E o Mateus provavelmente deve ter ligado para o Luiz me ligou, falou: Luizinho, você tem R$ 1.000 para dar para o Mateus? Eu falei: Luiz, eu não tenho, porque o Luiz era muito amigo. Então assim, eu sempre fazia as coisas para o Luiz, às vezes tinha que pagar um negócio para ele pedia para mim, eu pagava e tal. E eu peguei, falei para ele: Luiz, que eu não tinha dinheiro para dar para o Mateus. Falei: não, eu não vou te dar, mas que eu não tenho R$ 1.000. Ele falou: então tá bom. Desligou o telefone. Quando foi no período da tarde, isso foi de manhã, no período da tarde, o Luiz me ligou e falou: Luiz, vai até a prefeitura, pega R$ 1.000 com a doutora Carmen e dá para o Mateus. Até aí, doutor, é onde que eu sei. Dei R$ 1.000 para o Mateus, primeiro dei 500 e depois daí não dei mais nenhum real para o Mateus. Não sei o que aconteceu. Aí eu fui chamado até o fórum, o Mateus, dei meu depoimento, o Mateus descobriu, né, através que ele também foi chamado, ele viu meu depoimento, foi atrás de mim, disse que eu tinha que mudar meu depoimento. Eu falei para ele, falei: Mateus, eu falei a verdade, agora eu não sei se a verdade vai te prejudicar você ou vai te prejudicar o Luiz, mas o meu intuito é falar a verdade, eu não tenho por que mentir, até porque eu não precisava disso, e nem precisava estar aqui também. Esses R$ 500 que o senhor tirou do patrimônio do senhor foi reembolsado? Foi, ele sempre, a hora que ele voltava, ele me pagava. Ele me pagou os R$ 500. Me pagou os R$ 500. Tá, só para encerrar, eu quero deixar bem claro, na gravação, essa conversa que o senhor teve com o Mateus, quando ele procurou o senhor. Ele disse expressamente que ele queria esse dinheiro para não publicar nenhuma mensagem. Isso, na verdade era um acordo para que, assim, para cessasse um relacionamento de inimizade entre os dois, para que acertasse os dois, para que ele não publicasse mais nada dele e do município que denegrisse a imagem do prefeito. Entendi, tá certo, então obrigado. Tem uma pergunta? Sim, se o senhor Luiz Cláudio encaminhou uma mensagem para o Mateus via Facebook, dizendo: Mateuzinho, preciso falar com você, tenho coisa boa para você. O que seria essa coisa boa, essa oferta? Olha, doutor, eu era muito, como eu disse para o senhor, eu era muito amigo do Mateus. E o Mateus, até para o senhor, acho que não sei se o senhor conhece, o Mateus não saía da minha casa, porque a minha casa é em cima, a farmácia da minha esposa era embaixo. Então,
na época eu trabalhava no município. Então o Mateus, ele nunca deixou de ser meu amigo. Eu nunca fui inimigo do Mateus, eu nunca tive inimizade nenhuma com o Mateus. Ainda sempre dava conselhos para o Mateus. E assim, num certo dia, a gente acabou conversando. E nessa conversa surgiu a oportunidade, não sei como que surgiu a conversa, se eu dizer que eu vou mentir, surgiu a conversa de um possível acerto que o Mateus queria. E eu fui até o prefeito e falei para o Luiz, falei, Luiz, o Mateus quer um acerto com você, quer fazer um acerto com você. Aí a ideia surgiu do Mateus. Isso, a conversa entre nós dois. Não sei dizer para a senhora agora como que foi que surgiu, porque eu vou estar mentindo. Mas como é que ele falou assim, olha, conversa lá com o Luiz? Isso, na verdade o Mateus chamava o Luiz de sangue. Ó, conversa lá com o sangue, vamos acertar tal, para poder, né, para acabar tal. Aí, isso, daí eu fui até o Luiz. Eu tenho uma amizade muito grande com o Luiz, como eu tinha com o Mateus, porque ele agora virou meu inimigo, né? Por ele, não por mim. Mas assim, eu tinha uma amizade muito grande com o Luiz. E eu tinha uma amizade muito grande com o Mateus. Então, meu intuito, doutora, era poder cessar uma amizade com os dois, para parar de brigas, porque eu achava que fazendo isso, os dois o Mateus ia viver no canto dele e o Luiz ia ficar no canto dele. Então, eu não tinha o intuito de prejudicar ninguém, não tinha o intuito se eu soubesse, para ser bem honesto para a senhora, isso, que ia chegar até aqui, eu nem tinha me envolvido nisso, até porque eu não preciso disso e não preciso viver disso. Então, eu fui, falei com o prefeito e falei para o Mateus. Falei, Mateus, eu falei com o Luiz aceita. Ele aceitou, era R$ 1.500 por mês, era R$ 1.500, isso. Ele parava uma vez. Isso, por mês. Por mês. Isso, só que depois desses 1.500 demorou bastante para o Luiz poder dar os R$500 e depois demorou para o Luiz dar os outros R$1.000. Entendeu? Não foi assim, já acertou e já deu. Não foi assim. Entendeu? Demorou. Tem mais alguma, doutor? Sim, em relação à pergunta que eu fiz, isso que o senhor disse agora, que era aquela proposta de coisa boa que o senhor fez. O senhor lembra o que é essa mensagem? Que coisa boa que era essa? Que o senhor propôs? Eu acredito, doutora, que essa coisa boa seria que o Luiz tinha aceitado, né? O senhor imagina que isso, eu imagino que seja isso. Porque assim, é que nem eu falei, eu tinha uma amizade muito grande com o Mateus. Conversava, eu não tinha nada a esconder. O senhor também, às vezes, conseguia patrocinador do site dele também, não? Nunca consegui, nunca patrocinei. Não, nunca patrocinei, nunca consegui. A minha amizade com o Mateus era pessoal. Nunca, de negócio, o único negócio que eu tratei com o Mateus foi isso. Nada mais disso. Mas alguma? E como o senhor era muito amigo do Luiz, né, ainda, antes de fazer esse acerto, ele se sentiu incomodado com essas notícias que estavam no site, né, falando mal dele, falando mal da prefeitura. Ele incomodava muito ele isso? Incomodava bastante. Incomodava muito. O Luiz, o gênio dele é muito complicado e assim, eu imaginei acontecer uma coisa até pior, né, porque ele tinha ele falava que o Mateus não deixava ele trabalhar, que era muita denúncia, que era muita coisa. Então, eu imaginei que fazer... Então, o acerto foi a proposta, né? Na verdade, foi uma proposta que o Luiz aceitou, né? Que o Luiz aceitou. O Mateus era, em princípio, pagar R$3.000 para parar de fazer suplicações. Isso. Daí o Luiz não aceitou, pagou, propôs 1.500. Isso, ele aceitou. E depois do momento que ele não pagou, ele ficou atrás do senhor. Isso, porque assim, como foi eu que intermediei, o Mateus veio atrás de mim, entendeu? E assim... ele ficava cobrando eu. E eu falei pra ele. Quando ele te cobrava, né, pra pagar, ele chegava a falar assim, se não pagar, eu vou publicar alguma coisa? Não. Ele só cobrava. Falava, Luiz, cadê o dinheiro? Eu sei que não falou nada, cadê? Não tem nenhuma coisa boa. E eu falei pra ele ligar. Ele ligou pro Luiz, o Luiz ligou pra mim e falou, Luizinho, você não tem R$1.000 pra dar pra Mateus? Eu falei, eu não tenho R$1.000, eu tenho R$500. Se você quiser os R$500, eu te dou. Mas não.